uma curiosidade. Sempre na advocacia ou na trajetória da gente, a gente encontra uma causa que se torna até um caos, que marca nosso sentimento, a gente diz, olha, é isso de fato que eu queria seguir. Eu queria saber aquela causa, aquele processo, aquele fato que foi, primeiro, emocionante e um outro que foi, assim, engraçado e esse tem que contar para todo mundo. Cara, e aí não tem a ver muitas vezes com dinheiro, né? Porque você, caramba, todo advogado, eu acho que na prática ele vai ali acertar em algum momento e vão ter processos que vão transformar a vida dele. Mas tem processos simbólicos, que você pega ali o cliente desenganado e você consegue ali entregar um resultado, isso é muito bacana. Eu lembro de uma cliente no comecinho da minha advocacia, acho que 2009, ele estava ainda engateando e ela queria uma pensão por morte, só que o marido estava sem trabalhar há muito tempo já quando veio a falecer, ou seja, ele não tinha qualidade de segurado, estava, sei lá, 6 anos sem trabalhar quando veio a falecer, então ele perdeu a qualidade de segurado e não gerava benefício para os dependentes. Ela foi, pô, já passei por A, por B ou por C, me desenganou, aquela coisa toda, mas eu passei aqui na frente, vi essa plaquinha aqui e resolvi entrar, né? E eu parei para estudar o caso, entender um pouco a situação do falecido, e a gente na época conseguiu construir uma tese, que não obstante ele não estivesse trabalhando, já havia indícios de que ele estava incapaz para o trabalho logo após o afastamento da última empresa. A gente fez todo um trabalho de ir nos hospitais, pegar prontuário médico, quando ele foi atendido e tudo mais, aquela coisa toda. E aí marca-se instrução. A gente chega na audiência como, sei lá, a chance de dar errado era de 99%, né? E a audiência foi maravilhosa, porque o juiz pôde ver muito nos olhos da autora a verdade, né? Dizendo que, ó, de fato ele se entregou, ficou alcoólatra e tudo mais e tal. Veio a prova testemunhal, corroborou que daquele momento do afastamento, dali pra frente, os 6 anos que levaram até o óbito, de fato ele não tinha feito nada. E a documentação médica nem era tão robusta assim, não dava, era muito solta. E a juíza se convenceu, acho que foi a doutora Poliana Brito, à época, para 2009, julgou procedente, teve recurso, esse recurso foi improvido, então assim, foi um processo que financeiramente ele era motorista de ônibus. Então, motorista de ônibus, o salário de contribuição é um pouco maior do que a média de salário de contribuição do público. Então, foi um processo muito bacana, porque o INSS implantou errado ainda, implantou como salário mínimo a pensão, implantou errado, a gente recebeu o teto de retroativo no processo da pensão por morte, depois entrou com ação revisional, recebeu o teto novamente para corresponder ao que efetivamente ele contribuía, e depois veio a revisão do artigo 29, a gente entrou com a terceira ação e ganhou novamente o teto. Então esse processo gerou ali 3 ações independentes que geraram ali o teto previdenciário. E eu me lembro muito da audiência, um trecho que a autora, quando estava sendo ouvida, ela fala para a juíza, doutora, ele dizia que ouvia um zumbido no ouvido, aí imitou o zumbido, zzz, e fez essa imitação do zumbido mesmo, né? Assim, foi muito engraçado. Isso está registrado em áudio até hoje, né? Porque assim, era um depoimento gravado no sistema CRETA, então esse processo eu me lembro assim como um marco, porque era algo completamente desenganado, tinha passado por outros colegas que diziam que não tinha direito de jeito nenhum e levou ali ao pagamento de 3 RPVs, as 3 no teto máximo. Então é um processo que me encantou. E um processo curioso, engraçado, é porque assim, como eu atendia por ordem de chegada no começo do escritório, então assim, chegava atendendo um dia 70, parece mentira, né? Mas é verdade, 70, 80 pessoas, às vezes era pra dar uma informação, ó, tá assim o processo, marcou perícia, isso, aquilo e tal, mas ficava às vezes 12, 13, 14... Esse escritório era onde, cara? No Pina, é onde é a nossa base até hoje, né? O Pina é um bairro de Recife, próximo de Boa Viagem. No final de Boa Viagem. Exato, né? Perto da Brasília Teimosa. Exatamente. Perigo. A noite ali é mais de dia tranquilo. Tem um camarão do Zito ali na Brasília Teimosa. Do bom. Camarão exato. do bom. Não, mas e aí, só lembrando aqui da situação, o cliente procurou a gente, ele ficou muito puto. Porque era um cliente com maior poder aquisitivo e assim, eu não abria a sessão. Tipo, chegou, quer ser atendido, vai ter que esperar, como qualquer outro. Um erro, logicamente, no começo da advocacia, porque a gente não sabia diferenciar. O público daria um retorno maior daquele que eventualmente... Então, assim, são erros que a gente comete ao longo da caminhada, mas que naquele momento eu achava que estava certíssimo, que não abriria distinção. Podia ser rico ou pobre, que teria exatamente o mesmo atendimento. Não pensava enquanto empresário no retorno que aquele cliente poderia dar, que muitas vezes era suficiente para suprir 30 ou 35 atendimentos. Aí lembro que o cliente esperou pra caramba, chegou no atendimento puto, aí chegou e disse o seguinte, olha, eu tô vindo aqui hoje porque disseram que o senhor é muito bom e tudo mais e tal, mas essa fila aqui que eu peguei todinha, sei lá, 6 horas esperando e tudo mais, pelo amor de Deus, não quero mais, era pior que o INSS, né?
não quero mais nunca, isso e aquilo e tudo mais e tal. Quero pagar adiantado. Quanto é seu trabalho aqui? Só a gente não trabalha com valores antecipados, trabalha só no ADIES. Não, mas eu faço questão. Eu quero pagar antecipado e não sei o que, aquela coisa toda. Eu disse, olha, a gente não trabalha, de fato a gente não fazia com cobrança inicial, era só no adiesto realmente e tal. Terminou convencendo o cliente a ficar e eu disse, não, vamos dar a atenção necessária para o processo. A ação dele foi muito rápida. Deu sorte, pegou uma vara boa. Dá um dia pra esse cara que chegou aí, ele gosta, hein? Pegou uma vara boa, pegou um juiz muito bom, acho que com 2 meses e meio, trânsito em julgado, aposentadoria especial, RPVzinha no teto, na época, tal, tudo lindo, maravilhoso e tal. E aí chegou no dia da cobrança, e aí quem faz a cobrança no história não sou eu, é um outro sócio nosso, o Diogo, né? Aí foi pra cobrança lá do Diogo, não sei o que e tal, e na hora de cobrar, o cliente disse, eu só pago 20%. Eu disse, não, mas você assinou o contrato, é 30% e tudo mais e tal. Eu disse, não, mas só vou pagar 20%, porque foi muito rápido o processo e tudo mais e tal. Devia pagar dobrado. Ó, quando o processo... Não, velho, foi muito rápido. Quando o processo anda muito rápido, o cliente deveria pagar dobrado. Foi muito rápido, você não fez nada aqui, entendeu? Foi muito, eu disse, rapaz, ó, pra conseguir uma aposentadoria especial dessa, deu sorte, não é só o trabalho da gente, pegou uma vara boa e tudo mais. Aí o Diogo me chama, na época, né, disse, Almi, tu lembra aquele cliente que queria pagar antecipado, não sei o que e tal? Tá dando um trabalho pra pagar, e o juiz não tinha retido, eu acho, porque ele exigia uma procuração com firma reconhecida. Aí eu cheguei, seu fulano, eu não tô acreditando não, seu fulano. O senhor lembra que o senhor queria pagar antecipado, um valor que por si só é maior do que o senhor vai estar pagando agora, de coisinha? Ele, não, doutor, mas aquele no desespero, na hora, me aposentar, meus amigos se aposentando e tal. Eu disse, não tô acreditando que a gente vai brigar por isso aqui. Não, doutor, o senhor sabe como é, sou comerciante também, tem que negociar um pouquinho e tudo mais, pra ver até o que a gente consegue barganhar. Terminou que ele pagou os honorários corretamente. Mas como comerciante, ele foi muito duro nas negociações, foi logo sem querer pagar, né? Foi, exatamente. Foi muito espertinho ele. Foi logo dar o xixo. Foi logo no... Mas esse caso é curioso, porque o que ele queria pagar antecipado é maior do que os 30% que ele pagaria, eventualmente. E eu disse, o senhor queria pagar antecipado, aqui, o senhor não lembra não? Então, não, doutor, eu lembro, mas o senhor entende, né, doutor? Sou do ramo também e tudo mais. Terminou que ele pagou direitinho, mas esse caso me chamou a atenção. Mas todos nós temos isso, pô, esses processos assim. Eu também tenho um caso que eu enfrentei uma reintegração de posse pesada aqui em Alagoas, de uns irmãos que brigavam. É bom que o cara tá assistindo aí, pô, paga meus honorários, cara. E teve ameaça, não sei o que tal. A gente conseguiu ganhar a ação, fizemos um acordo em 2º grau no TJ. Eu peguei o cara praticamente morrendo, devolvi a ele a vida, a dignidade. O cara foi preso, libertei, entreguei parte da nossa vida, do nosso tempo pra ele. E quando tudo acabou, o cara não pagou os honorários, pô. Cara, paga meus honorários. Tô lutando, tamo aí, processando, pô, cobrando, já tá em 2º grau, paga os honorários, pô. A gente devia fazer uma campanha aqui, um hashtag depois aqui. Dessa aí, ele só parece com o Ibanez, mas não tem o bolso do Ibanez ainda não, tá? Paga os honorários, vamos fazer uma campanha, hashtag paga os honorários. É bom, pô, que aqui a gente cobra ao vivo, paga os honorários, cara, hashtag paga os honorários. Hashtag tamo junto. Eu posso tirar minha listinha aqui do bolso, tem uma listinha aqui pra cobrar também. Vamos também. fazer aqui, vamos, já fritamos, matamos, decolar, agora vamos cobrar os honorários ao vivo aqui. Boa ideia, só o que é que nós vamos fazer agora? Todo episódio a gente vai fazer a tabuleta dos cobros honorários. Eu vou te falar, historicamente, se realmente levasse muito cheixo, levasse muito golpe aí na história, sei lá, ao longo de 50 mil processos, a gente deve historicamente uns 25 mil, 20 e poucos mil e tal, deve ter levado cheixo em 0,0001%. Então, você tem sorte, viu, então, amigo? assim, eu tenho sorte, acredito, porque eu não sou da cobrança. Porque eu sou tão bonzinho que me deixar na cobrança lá, eu perdoo todas as dívidas lá. O cliente chega lá, eu sempre quis implantar no escritório, sempre quis, o pessoal brigava comigo, que é, na verdade, a advocacia pro bono internamente. Eu sempre briguei internamente para que a cada 5 processos, aleatoriamente, um fosse gratuito no escritório. E meus sócios queriam me internar, né, com relação a isso. Diziam, tu é doido? Vai que nesse processo do pro bono aí é o teto, não sei o que, aquela coisa toda. Deixa de loucura pra lá. Então, assim, nunca consegui tirar no papel de maneira oficial. De forma extraoficial, a gente faz várias demandas ali, pro bono, mas que meus sócios não me escutem aí, porque senão eu vou apanhar amanhã quando chegar no escritório. A turma da cobrança vai te pegar. A turma da cobrança aqui, pô, qual foi o processo? Me passe aí logo e tal. Mas tem muitos pro bono mesmo. Olha, sabe o que eu acho interessante? Especialmente da advocacia dele, porque tem esse contato mais humano, mais perto das pessoas. É completamente diferente da advocacia que eu vivo e você vive,
que Jaime vive, naturalmente a gente... muito parecido com a Defensoria Pública, muito, né? muito. Jaime viu hoje lá como é que era. Jaime viu a brincadeira lá como é que é. Eu tenho muito orgulho disso. Eu amo atender. Pra mim não tem diferença. Pessoal, tu presidente da OAB vai continuar assistindo, vai fazer... Vou porque é o que me move. Eu tenho prazer de fazer aquilo. Pra mim não é nenhuma... Então eu chego lá, conto história, dou risada, escuto o pessoal e tudo mais. Claro que eventualmente eu não consigo atender todo mundo. Não presente, cara, peixe. Muito. Tudo que você bicho, imaginar. Galinha. Todo final de ano é repleto de presentes, porque assim, você termina ali trazendo dignidade para aquelas pessoas. Tu imagina lá, pelo menos 25 mil pessoas que tiveram... Não ganha todos os processos, sei lá. Depende da matéria, a média de procedência é de 80%, 90%. Mas tem matéria de benefício por incapacidade que ganha 30%, 35%, porque não depende do advogado, depende do laudo pericial. Então acho que a média histórica de procedência deve ser cada 2 processos ganha 1. Porque assim, fazendo logicamente a mistura de temáticas, porque tem matéria que o índice de procedência é quase 100%, e tem matéria que o índice de procedência baixa muito, o BPC, por 20%, 25% aproximadamente. Então são pessoas que você transforma a vida delas, que elas nunca vão esquecer de você. Aquele cara foi o que trouxe minha dignidade. O que eu como todos os meses ali, o pão que eu vou na padaria comprar, foi aquele cara, foi aquela advogada, foi aquele advogado que conseguiu para mim. Então, tem muito isso da gratidão, o que nos diferencia, muitas vezes, daquele cunho eminentemente comercial, do lucro, patrimonial, né? Patrimonial e tal. Tem uma pegada social aí, né? Tem uma pegada social bacana. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço na sua plenitude. Humanidade, né, cara? Você aprende muito, assim. Eu acho que eu sou um ser humano muito melhor depois que me encontrei com a advocacia previdenciária. Muito melhor. Tenho inúmeros defeitos e tal, mas assim, essa pegada muito mais humana foi a advocacia que me ensinou. E geralmente é o contrário, né? O pessoal acha que a advocacia ensina você a ser mais voraz e tal, e não perdoar, e aquela coisa toda, e eu respeito, porque tem ramos do direito que você tem que ser um pouco mais duro, mas na minha área não. Exige uma atuação mais humana, minha equipe é voltada para isso, para realmente para esse tipo de atuação. Mesmo assim, não agrada todo mundo, você pode fazer o seu melhor, mas se o cliente perder o processo, nem é culpa do advogado muitas vezes, o laudo que foi ruim, o perito ruim, aquela coisa toda, pro cliente o bom é o que resolve, né? Então assim, você pode ter o melhor advogado do mundo na ponta, mas se ele perder e o outro ali que eventualmente não sabia nem o que tava fazendo ganhar, o bom é aquele que eventualmente... advogado bom é aquele que resolve o seu problema, né? Resolve o seu problema.